quase que a igreja cristã se torna totalmente ariana. O imperador Constantino se apaixonou por essa ideia de Ário. E os bispos tiveram que se contrapor de uma forma bem incisiva, bem forte. E o que acontece? Com Pelágio, Agostinho teve que... Ário Cristo não é Deus. Ele é o ser mais importante que foi criado, mas ele foi criado. Ele não é eterno, ele não é Deus. Ele é um homem de Deus, tá certo? Ele é o principal homem de Deus, mas ele não é Deus. Seria um profeta mais top. Exatamente. Aí o arianismo, para você combatido... Atanásio combate. Para ser combatido, você vai solidificar um credo cristológico. Você vai afirmar a deidade de Cristo. E ele também não cria na Trindade. Aí você precisa de um credo também que afirme a Trindade. Tá certo? E aí, com esses credos, os bispos se manifestam dizendo: nós não aceitamos esse tipo de interpretação. Nós acreditamos nisso aqui. Aí, a partir da Escritura, vão solidificar aquela doutrina, aquele dogma. Então, durante muito tempo, isso vai ser muito importante. Só que é o que acontece. Quando Agostinho tem um embate com Pelágio, ele vai contrapor essas ideias de Pelágio de uma forma muito incisiva. Pelágio dizia que o homem, ele não nasce pecador e nem tem participação no pecado de Adão. Tá certo? O homem só começa a ser pecador quando ele mesmo peca por si. Mas, hipoteticamente, ele poderia viver uma vida sem pecado. Poderia ser salvo pelos seus méritos, por exemplo. Exatamente. E aí, com essas ideias afirmadas por Pelágio, o que Agostinho vai fazer? Agostinho vai exercer a sua teologia, né, na apologética de uma forma extremamente pesada, excessiva. Aí ele vai fazer uma leitura da graça, onde o homem ele é atingido pela graça de Deus e a graça é irresistível. Então aquele que Deus quer salvar, aquele que Deus elegeu para salvar, ele vai salvar de uma forma irresistível. A pessoa não tem escolha. Foi Deus que determinou que ela será salva. Foi Deus que determinou que ela será condenada. Então, para tirar esta coisa da mão de Pelágio, de que é o homem que decide, ele joga totalmente na mão de Deus. Só que quando ele faz isso, ele torna Deus responsável também por aquele que foi salvo, mas também pelo que foi condenado. Porque ninguém pode resistir a Deus. Então, veja o problema que surgiu. E aí, quando você faz a leitura, Lutero, Calvino vão beber muito dessa ideia de graça de Agostinho depois do embate com Pelágio. Armínio vai suscitar outras leituras de Agostinho antes desse confronto. Agostinho nem sempre foi assim. Agostinho tinha uma ideia um pouco mais moderada, inclusive dando certa vazão à questão do livre-arbítrio também. Tá certo? Então tem também esse lado de Agostinho. Vai colocar o livre-arbítrio, vai ser Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai falar sobre o livre-arbítrio. Pois é. Se acertasse, ia ganhar medalha. Então, a exegese da reforma. Essa questão também da predestinação colocada por Agostinho, ele não coloca a predestinação para aniquilação. Ele não vai tão longe assim. Ele não investiga isso. É Calvino que vai. É Calvino e Beza, principalmente. Né? Teodoro Beza. Teodoro Beza é mais calvinista que Calvino. Ele que vai levar longe mesmo esse negócio aí, num supra-lapsarianismo, né? Que Deus, de antemão, determinou quem será salvo, quem será condenado, individualmente. Então, enquanto um vai dizer que Deus preconhece, ou seja, Deus prognosco, né? Deus conhece quem será salvo no final, porque Deus conhece todas as coisas. Então, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você determinar. Então, é a diferença, né? Já vê a interpretação de alguns calvinistas sobre a questão da presciência? Não. Ele fala assim, ó, é claro que Deus sabe. Por quê? Porque Deus determinou. Entendeu? Ele já joga a determinação. Exatamente. Ele sabe porque ele determinou. E quando você coloca dessa maneira, é um Deus que contrasta com o Deus da Escritura. Eu não leio na Bíblia um Deus que sadicamente cria pessoas para serem condenadas. A própria Bíblia diz que ele não tem prazer na morte nem na perda. Onde estão esses textos? Né? Pois é, onde estão esses textos? Isso seria contraditório. Então, quer dizer, para não contrariar a minha teologia, eu contraria a Bíblia? Eu ignoro? Não. Que a teologia se mude. Esses versículos na Bíblia deles não tem, né? Exatamente. Tá faltando. E foi exatamente o que Armínio colocou. Pessoal, o negócio está demais. Isso aqui está contra a Escritura. Esse Deus não é o Deus bíblico. E se quiser saber, eles, no cânone de Dort, teve gente até que morreu lá. Mataram até um arminiano. Não, Armínio não morreu nessa ocasião, mas teve, já tinha morrido. Já tinha falecido já.
aí foi uma confusão. Calvino, 1509 a 1564, maior exegeta da Reforma. Foi sem dúvida nenhuma Calvino que concordava com Lutero. A Escritura interpreta a Escritura. Ele declarou que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que ele de fato diz, em vez de atribuir. Parece coisa tão simples, né? Mas não fazem. Né? Preferem dizer aquilo que a Escritura está dizendo. Fala, a Escritura está dizendo isso aqui, na verdade. Será que ela está dizendo isso mesmo? Vamos ver o que ela está escrito. Vamos ver o que está escrito. Em vez do cara ir pelo que está escrito, não. Ele prefere ficar dizendo que, na verdade, que não é bem assim. Eu acho que seria mais honesto falar assim, esse texto não está claro. Exatamente. Então, não é pecado você assumir que em um ponto você não tem um entendimento total daquele texto. Então, não tem como chegar a uma compreensão definitiva. Que não está claro também. Exatamente. Não tem clareza. Não está obscuro. Ou coisas que ainda vão ser reveladas. E por aí vai. Apocalipse está cheio disso. É mais fácil tentar... Igual eu já vos falar, é mais fácil você tentar justificar que você não está entendendo. Dar uma interpretação sua do que falar, não entendi, vamos examinar, vamos o ego do cara não aguenta. O ego dele não aguenta. Ele tem que dar uma explicação. Né? O que é o raio do 666? É um carimbo? É um chip? É www. Quer dizer que é www. www. Pega, faz um cálculo aritmético, diz que é o Barack Obama, diz que é o Bush. É loucura. Assim, uma coisa... falaram que o www você pegar, que é número romano. Eu já vi esse jogo. Já vi. Que é 5, mais 1, que dá 6, você puxava da aí você pega o W, você quebra, aí vira um 6. É o cartão da Visa também. Da Visa. Não. 6 é VI. Sim. 6 em algarismo romano. S é 6 em Meu outra Deus, língua. olha só. É 6 em outra língua. Cara, que ciência. Sendo que João disse é número de homem. Não é essas loucuras, porque é o número de homem, as pessoas entendem. Quando chegar na época, e graças a Deus nós não vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar na glória. Quem estiver aqui, vai falar, era isso, né? Tudo bem, eles vão entender. Não, quero continuar sem entender. Exatamente. Para que a gente quer saber desse negócio? Confessionalismo, a exegese pós-reforma. Os métodos hermenêuticos durante esse período, a miúde, eram deficientes por causa da exegese, porque a exegese se tornou uma criada da dogmática. O confessionalismo é quando surgem esses grandes textos dogmáticos, esses documentos de fé, no pós-reforma, Cânone de Dort, por exemplo, que a exegese ela vai ser praticada de uma forma muito semelhante ao que foi praticado nos mosteiros lá atrás, com o método alegórico. Vê que coisa irônica. Você combateu o método alegórico, passou por história gramatical, só que vem as confissões de fé, aí os caras, para não ir contra uma confissão de fé, eles fazem uma exegese que sempre leve em consideração o que foi dito na confissão, para não contrariar a confissão de fé. Aí você tem aqui a Bíblia e a confissão de fé, né? Só que a confissão de fé às vezes é mais importante até do que a Bíblia. Aí você lê ou você ignora algum texto bíblico para não entrar em conflito com a confissão de fé. Esse é um péssimo... Exatamente, esse é um péssimo método da exegese, né? Então o confessionalismo causou um certo problema nessa questão, mas isso foi corrigido. A reação ao calvinismo, ele fala do arminianismo, ele fala de um misticismo que surge no pós-reforma, e ele fala do pietismo. O pietismo surgiu como um combate à doutrina ortodoxa do tempo da reforma. Philip Jacob Spener, 1685 a 1705, repelia o formalismo morto e a teologia de palavras apenas. O tema central era a experiência do crente com Deus, sua condição de pecador e o caminho para a salvação. Defendia a experiência da fé, pela demonstração e comprovação desta numa piedade prática, através da rejeição do espírito mundano e pela participação ativa dos leigos nas reuniões. Os pietistas, por um lado, desenvolveram uma moralidade por vezes áspera, especialmente no que tange à alimentação, vestimento e lazer, porque estavam buscando uma santificação, e às vezes eles também pegavam um pouco pesado. Mas é de uma base de um pietismo que critica o formalismo, o dogmatismo dos antigos reformadores, que vai surgir essas igrejas, que vai surgir o nosso movimento. Wesleyanos, né? Essas igrejas congregacionais, esse movimento que vai dar mais valor a uma questão de experiência, questão espiritual, a um mover do espírito. Você vê que muitas reformadas históricas se tornam cessacionistas em relação ao Espírito Santo. Eles se tornaram muito congelados na dogmática, dizendo até que o Espírito Santo de Deus não age mais daquela maneira. E é através desse movimento pietista que vai surgir, vão descolar disso e vão dar mais liberdade ao Espírito.
mas a verdade é a experiência da fé. Pietismo surgiu com reação à exegese dogmática, conforme já li, o Spener. Os estudos textuais e linguísticos. No período dos séculos 17 ao 18, começaram grandes iniciativas para descobrir o texto original da Bíblia. Entre 1650 e 1751, surgiram vários comentários da Bíblia, versículo por versículo, edições em grego e comentários críticos. O racionalismo depois surge. O racionalismo, posição filosófica que aceita a razão como única autoridade. Veja, a razão. O Bultmann vai estar nessa turma aqui. Bultmann, a razão se torna a mestra. Então a razão, né, a leitura racional humana, ela se torna a mestra, né, o aferidor de medidas. Então o que não for justificado dentro da razão, não existe. E é caro o livro desse cara. O material dele é muito difícil chegar aqui, né? Então o que chega é muito caro. Ele tem uma teologia sistemática, não? O Bultmann? Eu sei que ele tem tipo uma explicação assim desse... Não é uma Da desmitonização, né? vai Depois eu vou adquirir uma obra dele que é bom você conhecer na fonte, né? Você vê... É difícil de achar também. É difícil. Faz tempo que eu vi alguma coisa dele nas livrarias. Ao liberalismo, né, o racionalismo, depois o liberalismo. O racionalismo lançou uma base do liberalismo teológico. Os milagres eram explicados como coisa comum. E aí você surge essa teologia liberal. Neortodoxia. A neortodoxia é um fenômeno do século XX. Ela rompe com o liberal que acredita que a escritura é tão somente produto do aprofundamento da consciência humana, mas detém-se antes de chegar à perspectiva ortodoxa da revelação. Lembra que eu falei de quem? Karl Barth. Karl Barth, ele, ao meu ver, Karl Barth ele vivia um conflito. Ele era um erudito, ele conhecia, né, a capacidade da alta crítica textual, a busca do texto original, esse criticismo, né, só que muito imerso nesse racionalismo. Ele conhece o mundo erudito, ele é um erudito também. Só que ele está começando a se voltar contra certos aspectos dessa academia. Só que ele não quer se divorciar totalmente dela. É o cara que fica no meio termo. Ele quer sair, mas não quer. Ele fica naquela. Então, ele cria essa neortodoxia. E eu achei muito, é uma sacada que ele tem, que eu achei muito esperta, mas, claro, é insatisfatória. Ele diz, se você buscar a Bíblia Sagrada como um livro e tentar encontrar nela exatidão, inerrância, você não vai achar. Ela tem, conforme a alta crítica textual aponta, né, eles veem contradição, erro, coisas que são elementos culturais da época, eles veem tudo isso. Ele fala, olha, eles estão certos. Eles são capazes, eles são eruditos. Só que tem uma coisa, quando você abre a Bíblia, você lê ela submetido ao Espírito Santo, você vê ela com o coração aberto, Deus fala com você através da Bíblia. É isso que ele diz. Que a Bíblia se torna canônica quando você lê ela com uma visão, com o coração aberto para Deus falar. Deus fala através de você. Ela se torna, naquele ato da leitura, se torna canônica. Ela se torna inspirada. Então ela como livro não é, mas ela na leitura, quando você está submetido a Deus, ela se torna. Quis assumir talvez para falar que... Faltou coragem. Faltou. Estava aceitando esse tipo de visão. Né? Aí quando vem os fundamentalistas, que são chamados de fundamentalistas, não se chamaram a si mesmo, mas os chamaram de fundamentalistas, né? Que aí o pessoal vai afirmar a inerrância, vai afirmar a inspiração divina das Escrituras, vai começar uma teologia que hoje, graças a Deus, está forte, que vai buscar a veracidade bíblica, né? Vai buscar comprovações arqueológicas para a Bíblia. É fundamentalista que se interessa por isso. Eles chutam um balde e falam, vocês estão errados e pronto, acabou. E a Bíblia Sagrada está certa. Todos os teólogos da escola alemã, de Tübingen, de onde for, está tudo errado. E a Bíblia Sagrada é que está certa. A Bíblia Sagrada é inerrante, é infalível. Tá? Porque já é gente meio louca mesmo, então já não está nem aí. Essa escola alemã é complicada, né? Filosofia também, acho por isso. Filosofia, exatamente. Eles são bem intensos, né? São bem intensos essas coisas aí. A hermenêutica moderna, para a gente encerrar aqui a nossa jornada histórica e partir aqui para as figuras de linguagem, de retórica, veja só. A nova hermenêutica tem sido uma criação europeia a partir da Segunda Guerra Mundial. Nessa teoria, a hermenêutica já não é a ciência que formula princípios pelos quais os textos podem ser compreendidos. É antes uma investigação da fundação da hermenêutica da fala como tal. E assim tem um raio de ação muito mais amplo e profundo. E aí começa uma certa
desconstrução do texto sagrado. Que aí o cara não se preocupa mais em saber a intenção do autor, e sim para que ele vai usar aquele texto. Ele começa a usar aquele texto, né, para construir conteúdos éticos e morais e tal. Temos ainda outras linhas de pensamento hoje em dia. Teologia da libertação, que é uma praga, que entrou na igreja, que até muitos católicos estão se levantando para expulsar essa praga dentro da igreja deles, mas está ainda circulando. Vez ou outra você tromba com um. Se os católicos estão fazendo isso, quem tirar Exatamente, que é aquela coisa. Ah, o oprimido, ah, não sei o quê, a igreja é opressora, os pobres contra os ricos, né? Toda essa coisa comunista, toda essa pegada. Então, teologia da libertação, ela vem dessa pegada comunista. Aí você tem Leonardo Boff, né? Comunista? Até o cabelo. E até o Ratzinger mandou ele calar a boca, não falar em nome da igreja, porque ele mergulhou nessa teologia de libertação e tá difícil tirar esse demônio dele. Não quer ser liberto. Não. Muito forte na América Latina, interpreta a Bíblia pela ótica excluída de oprimidos e política, aí mistura a Bíblia com a política. Até um político usou aí, dizendo que Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Então a igreja tem que ser a favor dos pobres contra os ricos, essa luta social, luta de classes. Só que tem uma coisa, Jesus disse pobres de espírito. Só que quando é para distorcer a Bíblia, os caras são mestres. Vai ter a unção do Robin Hood. Né? Nossa, meu Deus. Pobres... Teologia feminista. Uma palhaçada tão grande. Exatamente, teologia feminista. Essa, ó, teologia da libertação, teologia feminista e teologia dos discriminação sexual, que ele mostra aqui, é desconstrucionismo. É você ler na Bíblia o que você quiser. Você pega a Bíblia, você manipula ela para ler ali uma luta de classes, uma questão da luta pelos excluídos, tudo isso aí. O homossexual vai dizer Deus é amor, então todo tipo de amor é válido. É desconstrucionismo. Desconstrução do texto, do objetivo. Essa retrospectiva nos mostra que devemos... Oi? Exatamente. Essa retrospectiva nos mostra que devemos continuar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, Judas 1 e 3, e interpretar a Bíblia histórica, literal e gramaticalmente, dependendo da iluminação do Espírito Santo, que o Espírito Santo concede aos crentes, fazendo da Bíblia a palavra viva e eficaz de Deus para nossas vidas, única regra de fé e prática. Eu peguei alguns textos, esse texto final, por exemplo, num site História da Interpretação de Melhoranza, www.melhoranza.com. Gostei muito dessa abordagem dele. Pessoal, sobre as figuras de retórica, eu tenho aqui, eu preparei aqui direitinho, algumas representações de alguns versículos que mostram claramente onde elas estão, que a gente não precisa recorrer tanto aos textos, tá? Eu vou direto nelas, que aí vocês vão entender, porque mostrando o versículo em que se aplica uma regra dessa, você vai compreender tranquilamente. O texto você lê em casa. Vamos lá. Primeira, figura de retórica aqui. Começa com a metáfora. Tá? Metáfora, uma definição que eu peguei aqui. Ó. Então vamos aqui no meu estudo. Figura de linguagem que é uma transferência do significado de uma palavra para outra. Transferência de significado, principalmente isso. Por meio de uma comparação não explícita. Veja só. A metáfora, para mim, a metáfora por excelência. Isso aqui, se você não entender, pode ir para o hospital que tem um problema. Veja só. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando disse o caminho, ele não é uma avenida, ele não é um beco e ele não é uma estrada. Tá certo? Por que ele diz que ele é o caminho? Porque o caminho é o que possibilita você sair do ponto A e chegar ao ponto B. É um caminho. Então Jesus diz, a mesma lógica que se aplica ao caminho, à estrada, tá certo? Ao beco, ela se aplica a mim em relação a Deus. Como é que você chega a Deus? Através de mim. Eu sou o caminho. Se não entrar por mim, não chega. Tá? Então, a metáfora é uma transferência de significado. O que significa o caminho, para quem trilha por ele foi colocado, aplicado a Cristo. Eu sou o caminho. Pegou o significado do caminho e transferiu para ele. Ele fala fora de mim não é outro. Fora de mim não há outro, maravilha. Então, a Bíblia usa, quando você faz uma leitura literal da Bíblia, só para reforçar aqui, não é literalista. Literalista é você dizer que Jesus, em algum momento, Jesus foi uma autovia, os carros passavam por ele. Não, Jesus está usando uma metáfora, só isso. Você é uma figura de linguagem para ampliar, né, a sua explicação, melhorar a sua explicação. Metonímia.
Figura de linguagem em que um objeto é designado por outra palavra que se refere a outro, por existir uma relação entre ambos. Quando se acende a luz, por exemplo, na verdade, se aperta um botão. Então ele fala, olha, quando você relaciona, por estarem ligados, terem alguma relação entre eles, em vez de você usar aquele que seria o mais lógico, você usa o outro, mas não causa problema no entendimento. Você não acende a luz, você aperta um botão que aciona a energia elétrica que chega na lâmpada e então ela acende. Alimentada pela energia elétrica, ela acende. Mas você fala diretamente, você corta todo aquele caminho e fala, vou acender a luz. Então, não há problema nisso. Você praticou uma metonímia aí. Onde tem uma metonímia? Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Que situação é essa aqui? Quando há a situação do rico e Lázaro, o rico pede para Lázaro molhar o dedo e pôr na língua dele, que ele estava numa tribulação terrível, né? Aí Abraão diz que há um abismo entre eles, não é possível. E aí no último recurso ele pede para Abraão voltar e falar com os irmãos dele. Que os irmãos dele vai ser tão ruim que ele fala, o inferno já está desse jeito, se vier aquela cambada para cá vai ficar pior. Então ele pede para os caras irem para o outro lado. Não trazer eles pra cá, né? Exatamente, vamos para o outro lado, já estou na tormenta aqui, me deixa sozinho pelo menos, vamos para o outro lado. E aí Abraão diz, tem Moisés e os profetas. Ele não está dizendo que está Moisés e os profetas sentados lá no lugar, dando explicações, todos juntos. Principalmente que seria anacrônico. Um está numa época, outro está em outra. O que ele está dizendo? O texto. A Sagrada Escritura. Ele substituiu, em vez de dizer, tem a lei, tem a Bíblia, ele diz, tem Moisés e os profetas. Né? Que nem você diz, eu vou ler Rui Barbosa. Você vai pôr o Rui Barbosa deitado em um lugar e vai ler Rui Barbosa? Não, você vai ler o texto de Rui Barbosa. Então, exatamente. Mas para ficar claro, você vai dizer, eu vou ler um livro. Harry Potter? Quem? Não, eu vou ler Rui Barbosa. Ou seja, eu vou ler, mas vou ler coisa que preste, não lixo. Tá? Eu vou ler coisas boas, coisas que vão ser úteis para mim. Sinédoque. Tropo fundado, tá certo? Na relação de continuidade, aqui consiste em tomar a parte pelo todo. Pagar tanto por cabeça, por exemplo. Você paga por cabeça, então você está almoçando com pessoas decapitadas? Não, você está almoçando com pessoas com o corpo inteiro. Só que quando se diz pagou por cabeça, ou seja, inclui o estômago, inclui tudo. Então pagou por cabeça, né? Você usou uma sinédoque. Onde tem uma sinédoque? 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o cálice. Está falando do líquido do cálice, mas você usa só o cálice já é suficiente, né? Então você bebe do cálice, você não vai derreter o cálice e beber, você vai beber o conteúdo dele. Antropomorfismo, para mim, é assim, o antropomorfismo e o antropopatismo são as figuras mais importantes dentro da Sagrada Escritura. Se você não entender elas, fica difícil para você ler a Bíblia, tá? Antropomorfismo. Antropo, tá? E morfe, tá certo? Transformar. Forma de pensamento ou conceito que atribui a Deus. Se você não entender isso aqui, a Bíblia Sagrada vira um enigma. A deuses ou a seres sobrenaturais, maneiras de agir, sentimentos e pensamentos característicos dos humanos, né? Conceito, ponto de vista, doutrina filosófica que busca compreender a realidade através da atribuição de qualidades e comportamento humano a seres divinos ou a Deus, ok? Antropomorfismo. Olha o antropomorfismo onde é que está aqui, Êxodo 24:11. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. A sua mão? Deus tem mão. Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem olhos, Deus se senta em algum lugar, tá certo? Porque ele tem um trono. Deus tem pés porque ele põe o pé em cima da terra, que é os 6 cabelos. Então, toda essa transformação não é aquilo ali. Nós não conseguimos fazer um estudo ontológico sobre Deus. O que é um estudo ontológico? Estudar a coisa por si mesma. Eu consigo fazer um estudo ontológico de um copo de plástico. E aí vai petróleo, tudo que tem aqui. Sobre Deus, não. Na palma das minhas mãos tem gravado também? Gravado, a palma das minhas mãos. Então, como eu não consigo fazer um estudo ontológico sobre Deus, estudar Deus em si mesmo, que eu não tenho essa capacidade, eu tenho que trazer Deus para cá. Eu tenho que trazer Deus da glória, do infinito, a luz inacessível, como diz Tiago, para a minha luz fraquinha aqui. Minimizar Deus. Minimizar Deus, trazer Deus para cá para poder entender alguma coisa. O que eu digo? Eu antropomorfizo Deus, eu faço Deus como se fosse um ser humano. Mas Deus, ele está, por exemplo, como é que um Deus que tem um corpo finito, limitado, está em todo lugar ao mesmo tempo? Tá certo? Então,
são conceitos que fogem à nossa possibilidade. Então, é melhor a gente tentar fazer Deus como se fosse um homem para poder entender alguma coisa dele. Aí diz que ele tem mão, tem olhos, tem boca, mas são linguagens humanas, limitadas, falhas, para falar acerca de um ser perfeito e infinito. Mas o antropomorfismo é sempre usado em questões de divindades? Sempre? Não, sempre não. Ele é aplicado em outros, principalmente por outros autores, né? O antropomorfismo, por exemplo, ele aplica aos deuses, de modo geral, a seres espirituais, né? E tem uma confusão, porque tem um outro recurso que também antropomorfiza seres animados, fazendo deles como se fossem seres vivos. Mas eu acho que já entra em outra linguagem. Tá? Mas comparação.